Fala moçada, vamos fazer uma questão aí, exemplo da nossa aula de teoria dos conjuntos. E a primeira coisa que eu falo, a primeira dica é, uma questão de teoria dos conjuntos você começa a resolver de dentro para fora. Você preenche a interseção máxima e vai preenchendo as outras interseções descontando o que já foi colocado. Então, de novo, para você notar, você começa a preencher a nossa interseção máxima. O que seria a interseção máxima? É aquela que está nos três conjuntos ou nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Depois você vai descontando o que já foi colocado e preenchendo as outras interseções. Vamos fazer exemplo, a questão vai aparecer na sua tela, você lê a questão, depois continua o vídeo. Vamos lá. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos são C1, C2 e C3. C1, C2 e C3 são os catálogos, quer dizer, são os conjuntos principais, indicando para mim que eu vou ter 3 conjuntos, usando aí o diagrama de Venn. Então C1, C2 e C3 já está me indicando que eu estou me referindo a 3 conjuntos, C1, C2 e C3. Aí me dá as quantidades. Terão respectivamente C1 50, C2 45, C3 40. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 tem 10, C1 e C3 terão 6, C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então vem a primeira ideia. C2 e C3 são 5, das quais 4 também estarão em C1. Consequentemente, C1, C2 e C3 tem 4, a interseção máxima. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Ele quer saber qual é o total. A primeira coisa que eu vou fazer por teorema, por diagrama de Venn, tá? Usando aí o diagrama de Venn, na nossa aula, a gente vai ter um pouco mais de macete de como fazer isso aí, né? Tem uma equação, soma, subtrai. Mas para essa aula de exemplo, a gente vai fazer o tradicional. Diagrama de Venn, começando de dentro para fora. E, professor, tem uma forma mais rápida? Tem. Só que no nervosismo a gente sempre acha que você vai fazer o tradicional. Então eu vou mostrar o tradicional, depois da nossa aula ao vivo aí, a gente vai fazer nossos exemplos usando ali um pouco mais de pulo do gato. Mas nessa aula, o tradicional, diagrama de Venn, começando de dentro para fora. Qual é a nossa interseção máxima? Qual é o valor que está nos 3 ao mesmo tempo? O 4. Então eu começo a preencher o 4. Eu começo a preencher a nossa interseção máxima. Tá aí o nosso 4, interseção máxima. E aí eu vou dando sequência. Eu vou olhar o conjunto C1 e C2. O conjunto C1 e C2, cadê o C1 e C2? C1 e C2 é esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto é o C1 e C2. C1 e C2, que é esse conjunto todo, ele tem 10. Só que 10 é a soma desse pedaço aqui, e esse pedaço aqui, ó, seriam somente C1 e C2. Vou deixar isso muito claro. Esse pedaço é um somente C1 e C2. Somente C1 e C2 mais esse cara, somados, tem que dar 10. Se eu quero saber quanto estão no somente C1 e C2, eu vou descontar de 10 os 4 que eu já coloquei, que é 6. Então vamos vir aqui e vamos preencher. 6. Agora eu vou para minha próxima interseção. C1 e C3, ó. C1 e C3 é esse cara aqui, ó. Esse cara é C1 e C3. Quero saber quantos elementos estão aqui, ó, nessa parte laranja, no somente C1 e C3. C1 e C3 é esse conjunto todo. Somente C1 e C3 é a parte laranja. Eu tenho que descontar, perdão, o que eu já coloquei. Então eu vou tirar de 6 o valor que eu já coloquei. 6 menos 4, 2. Então eu já sei que aqui vai entrar o 2. Agora eu quero saber quanto é C2 e C3. C2 e C3, ó, é esse rapazoide aqui. Esse rapazoide, C2 e C3, ó, tá aqui. Isso aqui tudo é C2 e C3, quero saber quanto é o somente C2 e C3. Vou descontar dos 5 os 4 que já foi colocado. Me resta 1. Então tá aqui umzinho. Pronto. Vamos colocar 1. Agora eu vou no somente C1, somente C2, somente C3. Lembra do somente dos vídeos anteriores, do apenas, exclusividade. Eu quero saber quantos elementos são exclusivos de C1. Eu quero saber quantos elementos são exclusivos de C3. E quero saber quantos elementos são exclusivos do C2. Para eu determinar todos os valores dos meus conjuntos, beleza? Quais são os elementos exclusivos do C1? Exclusivos do C1.
Eu sei que o conjunto C1 é isso aqui tudo somado tem que dar 50. Eu já preenchi parte dele, eu quero saber só essa parte, ó, em vermelho. Eu vou ter que descontar dos 50 que eu já coloquei. Então 50 menos 6 menos 4 menos 2. 50 menos 10, 40 menos 2, 38. Então aqui vai entrar 38. 50 menos 10, 40. 40 menos 2, 38. Vou descontar de C2 o que já foi colocado. O meu conjunto C2 é isso aqui tudo. Isso aqui tudo eu sei que dá 45. Vou descontar o que eu já coloquei. Então eu vou descontar dos 45, 6, 4 e 1. Então 45 menos 6 menos 4 menos 1. 45 menos 10, 35. 35 menos 1, 34. Então aqui vai entrar 34. Então, de novo, 45 menos 10, 35, menos 1, 34. Vou fazer o mesmo para C3. Então, 40 menos 4 menos 2 menos 1. Então, 40 menos 6, 7. 40 menos 7, 33. Pronto, tá aqui o 33. Esse é o meu conjunto inteiro preenchido. A pergunta dele é qual é o total. O total é a soma de todos os elementos. Suponhamos, ó, vamos começar a trabalhar um pouco mais, vamos explorar esse problema. Que eu tivesse alguém aqui. Esse cara que tá aqui seria o cara que não está em nenhum ponto do meu conjunto. Ele não faz parte nem de C1, nem de C2, nem de C3. Estaria aqui fora. Eu tenho esse sujeito? Não tenho. Então qual vai ser o total? A soma de todos os elementos do meu conjunto ali. Eu não posso sair somando 50, 45, não posso fazer isso. Porque se eu faço isso, eu estou contando o mesmo valor mais de uma vez. Você percebeu, por exemplo, que 10 é o valor de 6 do somente C2 mais o 4. Então eu não posso sair somando esse 10, por quê? Porque esse 10 é a composição do 4 que tá aqui, tá aqui, tá aqui, 4 tá em todo mundo, fui retirando o 4. Então agora eu posso somar, agora tem o valor real dos meus elementos. Então qual é o total? O total vai ser 38 mais 6, 38 mais 6, mais 34, mais 2, mais 4, mais 1, mais 33. Então, ó, 38 mais 6 mais 34. 2, 4, 1, mais 33. Isso aqui é igual a 118. Esse é o total. Mas suponhamos que ele te perguntasse quantas pessoas, vamos falar que isso aí, sei lá, um jornal A, jornal B, jornal C. Quantas pessoas estão que escolheram somente um? Somente um. Então, no somente um. Seria 38 mais 34 mais 33. Quantas pessoas escolheram somente dois? Somente dois. 6 mais 2 mais 1. Beleza? Então tá aí nossa questão de teoria dos conjuntos. Lembrando sempre que se é uma questão de teoria dos conjuntos, você começa a preencher de dentro para fora. Está fazendo pelo diagrama de Venn. Não está fazendo aí macete, equação não. Tradicionalzão. Diagrama de Venn. De dentro para fora. Preenchendo a minha interseção máxima, descontando o que já foi preenchido das outras interseções. Como ele quer o total, qual é o total? É a soma de todo mundo. Lembrando que eu não tenho ninguém fora do meu conjunto. Alguém que estaria aqui, ó, que não estaria em nenhum dos três. Beleza? Galera, forte abraço e até as nossas próximas aulas.